Pronto, esse. Uma década. São 10 anos. Deixa eu colocar mais pra cá. São 10 anos, né? Foi a próxima. 7 décadas. 7 décadas. 70. Próximo. 3 décadas. 38 décadas. 80. Corrijam aí. Quando vocês terminarem, eu apago e começo a próxima. A primeira Tia, do lado. Tia, a tia, tipo assim, eu posso fazer a mesma coisa na segunda e na terceira fileira? Pode, pode. Mas daqui a pouquinho, tenham calma, viu? Que para quem não fez, corrigir, tá certo? tia. 7 tá aqui, ó. Tia, Gente, vamos ficar em silêncio, porque toda vida que você fala, a lousa sai do ar. Eu chamo vocês, tenham calma, viu? Vamos ver, todo mundo terminou de olhar. Se vocês ficarem só falando, a lousa vai ficar só saindo. E as crianças que estão em silêncio não conseguem ver a correção. Aqui, ó. Todo mundo terminou de olhar? Pronto, né? Eu vou apagar. não, tia. Ainda tinha gente copiando, ainda tinha gente corrigindo. Se vocês ficarem só falando, a lousa passa o tempo todinho saindo do ar. Pode apagar? Pode apagar? Pode, né? Pronto. Pronto. Aí agora aqui, um século. Eu falo e você responde, Emily. Um século, um século tem 100 anos, tá certo? Um século tem 100 anos, tá certo? Agora vamos colocar 3 séculos. 300 anos. 300 anos. 6 séculos. 600 anos. 600 anos. 5 séculos. 500 anos. 500 anos. Muito bem. E 9 séculos? 900 anos. 900 anos, né? Para a gente saber como é que a gente pode fazer esse cálculo, você vai fazer o quê? Você vai 100 multiplicar por 3, o 100 multiplicar por 6, o 100 multiplicar por 5 e o 100 multiplicar por 9, tá certo? Gente, agora a gente vai ficar em silêncio para quem não conseguiu, errou alguma coisa, corrigir. Vamos ficar em silêncio? Muito bem, só adicionar os zeros mesmo, né? Porque é como se fosse a multiplicação por 10, por 100 e por 1000, não é? Justamente. Posso apagar para ir para a próxima? Posso, né? Ninguém copiando, né? Aqui, ó. Agora, um milênio, Mil anos. 1000 anos. Muito bem, né? 4 milênios, 4.000, 4.000 anos. 4000 anos. Muito bem. Agora, 8 milênios, 8.000 anos. 8000 anos. 6 milênios, 6.000 anos. 6000 anos. E 9 milênios, 9.000 anos. 9000 anos. Muito bem, viu? Muito bem, viu? Vou ficar com um pedacinho. Aí, quando vocês terminarem de corrigir, vocês dizem, ok, a tia apaga. Ô tia, eu posso ler
10. Foi outra criança pediu para ler. Qual foi? Eu tinha Pronto, daqui a pouco, quando eu disser assim, você pode ler, você começa a leitura, tá certo? Deixa eu só mais. Aí tia, eu li a 9 e a 10. Tá certo, viu? Pronto. Espere só um pouquinho, que a tia lhe chama já. Gente, todo mundo já terminou de corrigir? Já ou tem alguém corrigindo? Todo mundo terminou de corrigir? Ok, né? Pode, Belinha, pode, viu? Vou apagar. Aqui, ó. Aí tem assim, Tia, posso ler? começa a leitura da 11. Quem é que tá lendo? Que a tia não tá vendo. Ah, é o Marcos Vinícius, né? É? É, tia. Bom, começa a leitura. Qual é o primeiro dia da semana e o último? Segunda-feira e sexta-feira. Você colocou qual é o primeiro? O primeiro é o quê? Segunda-feira, o primeiro. Gente, olha, vamos. Domingo. O primeiro dia da semana, ele é domingo, tá certo? O primeiro dia da semana, ele é domingo, ele não é segunda. O domingo, deixa eu só explicar. A gente acha que segunda é o primeiro dia da semana, porque é o primeiro dia a gente trabalha e estudo. E não é. O primeiro. Gente, fique em silêncio que eu tô falando. Pronto. O primeiro dia da semana, ele é domingo. Só que o domingo, ele é reservado para a gente descansar, tá certo? Viu? Até na Bíblia está dizendo que a gente tem que guardar domingos e festas. Esse resguardo é a gente ficar em casa aproveitando a família, rezando, orando. Isso é para ser feito. Mas o primeiro dia da semana é domingo, corrija. E o último dia, colocar aqui, sétimo dia, que é o último dia, é sábado. A nossa semana começa no domingo e ela finda no sábado, tá certo? Espera só um pedacinho. Não, na outra. Gente, as provas começam dia 13. Por que que começam dia 13, uma terça-feira? Porque segunda-feira é dia santo, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E não tem aula. Dia 13 é uma terça-feira. As provas começarão dia 13, no mesmo esquema, com produção textual, e ela vai findar dia 19, que é a semana posterior, que é uma segunda-feira. E ela finda com avaliação de matemática, tá certo? E no dia, vai já, e no dia que tenha esses simulados, não tem aula, somente os simulados, tá certo? Viu? Gente, quem foi que pediu para ler a 10? Foi você mesmo, foi o Vinícius? Foi Marcos? Foi Marcos Vinícius? Você de novo? Tia. Então quer dizer que segunda-feira não vai ter aula? Meu amor, entenda. Entenda. As provas começam, segunda-feira tem aula. As provas começam dia 13. Segunda-feira agora é dia 5. Prestem atenção no que eu estou falando. As provas começam dia 13 e terminam dia 19. Nesse dia que tem prova, não tem aula, são somente as provas. Próxima semana tem aula normal. Prestem atenção no que eu estou dizendo, para depois vocês estão falando uma coisa que eu não disse. Próxima semana tem aula normal. As avaliações começam dia 13 e terminam dia 19. Olhem no calendário primeiro. 10ª questão. Lê, Marcos, a 10ª. Quantos meses há em um bimestre, um Você semestre, um bimestre, 2 meses? 2 meses. Muito bem, viu? Agora eu vou dizendo e você vai dizendo a resposta, tá certo? Um semestre, Um semestre, 6 meses. 6 meses. Eu vou apagar aqui em cima. Um trimestre, 3 meses. 3 meses. Muito bem. E um ano? 360 dias. Não, ele quer. Tá correto também, mas bote a vírgula e bote 12 meses. Viu? Tá correto também, mas coloque uma vírgula, coloque 12 meses, tá certo? Só acrescente.
por favor? Tá bom. Posso apagar? Posso apagar ou não? Pode. Por mim, pode. Vou apagar. Próximo. Isabelle, começa a ler a 11. Isabelle, Aline fez uma viagem de férias ao Rio de Janeiro. Chegou à casa do seu filho às 13 horas do dia 9 de janeiro de 2008. Ela permaneceu lá durante 15 noites. Em que dia e mês ela voltou para casa? você vai fazer. Como é que você vai fazer isso aqui, a 11? Como é que você fez, Valinha? A 11. Tia, posso ler minha resposta? Deixa a Belinha falar primeiro. Aí você diz a resposta da 12. Você lê a 12 e diz a resposta da 12. Belinha, como é que você colocou? Tia, eu botei assim, ela voltou no dia 24 e ela voltou no mês de janeiro. Não, tia, ela voltou no dia 23. Dia 24. Ela voltou no dia 24 de janeiro de 2008. Você vai pegar o 15, porque ela passou 15 dias e vai somar com 9. Que dá o quê? 24 dias, tá certo? Ela foi no dia o quê? Que eu tinha que estar lembrando, no dia 9 de janeiro e retornou no dia 24. Quer dizer, se ela passou 15 noites, quer dizer que ele passou 15 dias lá consecutivos. Ela chegou lá no dia 9 de janeiro e voltou no dia 24 de janeiro, tá certo? 24 de janeiro. Tia, 24 de janeiro. Tá certo? eu botei assim, ó. Ela voltou dia 24 de janeiro de 2008. De 2008, muito bem. Viu? Vou colocar aqui também, de 2008. Muito bem, tá correto. E a minha resposta foi assim, ó. Ela foi no dia. Ela foi no. Oh, ela voltou no dia 24, que caiu em uma quinta-feira. Pode ser também. Gente, olha aqui. Posso apagar para fazer a outra? Posso? Posso, né? Vou apagar. Pode, tia. Pronto, aqui. Tia, posso ler a 12? Leia, começa a ler a 12. Nádia gasta 20 minutos para levar seu filho até a escola. Ela sai às 1h10. 1h10 da sua casa. E que horas ela vai chegar à escola? Minha resposta foi assim: ela vai chegar 1h30. 1h30. Por quê? Porque 1h10, né? Se eu colocar mais 10, fica 1h20. E se eu colocar mais 10, vai ficar 1h30, tá certo? Deixa eu colocar aqui Nájila. É Nájila ou Nájila? É Nájila. Tia, posso ler a minha? Leia. Às 13 horas. Ela vai chegar mais perto às 1h30 da tarde. Pronto, isso aí. A escola. Viu? Nájila. Tia, eu coloquei a mesma coisa que a tia colocou aí. Gente, terminem de corrigir essa página e vamos para a página 186. Terminem de corrigir e vamos para a página 186. É não. Só leitura. Tem cálculo não. Viu? Posso apagar?
Posso? Posso apagar? Posso, né? Tia, na minha resposta, né, eu só coloquei 1:30. Não, se complete. Viu? Na Águila chega 1:30, eu coloco assim, 1:30 a escola, viu? Complete. Tenham preguiça de copiar, não, viu? Vocês complete. Gente, vou começar a página 186, aqui, ó. Página 186. Eu vou começar a leitura. Eu vou ler que eu acho melhor eu lendo e eu explicando, tá certo? Tem assim, ó. Você já ouviu falar nas cidades de Santa Catarina? Da Serra Catarinense, né? Essas serras catarinenses são as serras mais frias que a gente tem no Brasil. Tem uma época, não, a tia vai ler. Tem uma época do ano que elas chegam até nevar, tá certo? Quando o frio tá muito grande, tá certo? Quando a frieza tá muito grande, as águas, elas entram em um período, né? Entram em um processo que elas viram neve, tá certo? Neve é como se fosse uma água congelada, tá bom? Muito frio. E para isso acontecer, tem que estar em 0 grau. Viu? 0 grau. Já vai falar sobre grau, tá certo? Aqui, ó. O Planalto da Serra Catarinense é a região mais fria do Brasil. Todos os anos, a ocorrência de neve é quase certa. Quer dizer, lá faz tanto frio que a água, que a chuva, que aqui chove, como lá tá mais frio, fica o quê? Ela congela, tá certo? O Brasil, gente, está aqui, ó. Vamos dizer que aqui é o Brasil, né? O Ceará não tá bem aqui, né? Tá certo? O Ceará não tá bem aqui, né? Que é o mundo, ó. O Ceará, que é o Brasil, que o Ceará tá bem aqui. E o Sul tá bem aqui, não tá? Tá, né? A linha do Equador é bem aqui, ó. Se a linha do Equador é mais ou menos assim, tá certo? Deixa eu colocar ela no parte no meio do Brasil, não, tô mentindo. Tá aqui, a linha do Equador. Ela fica mais ou menos assim, o Brasil, ó. Né? E o Ceará tá aqui, o Sul tá aqui, né? Aí tem o polo, aí tem aqui a linha do Equador. Quanto o país for mais próximo nessa linha imaginária, é uma linha imaginária, ela não existe riscada de verdade, é uma linha imaginária, vocês podem até pesquisar sobre isso. Quanto mais perto o Brasil tiver, o país estiver perto dessa linha, mais quente ele será. Quanto ele tiver mais aqui nos extremos, que é o Polo Ártico e o Polo Antártico, mais frio ele será. Por que que é aqui? Gente, tá aqui o Sol, ó. O Sol, ele vai... O Sol tá em cima, não. Tô ficando é doido. O Sol tá bem aqui, ó. Né? Tá aqui o Sol. Tá aquecendo a Terra. É mais fácil o Sol chegar aqui ou o Sol chegar aqui? Hein? Tá mais próximo de quê? Olha aqui, ó. Tia, ele tá mais próximo na linha reta. Nessa linha aqui do Equador, tá? Por isso, gente, que essa linha, os países que ficam centralizados aqui, mesmo perto dessa linha do Equador, eles se tornam mais quentes. Por quê? Por quê? Deixa eu te falar agora. Por quê? Porque, ó, por quê? Porque o Sol está mais penetrante, fica mais próximo dele chegar aqui do que ele chegar aqui. Para ele chegar aqui é mais longe, não é? É. Então, os extremos, que é os pólicos árticos e antárticos, eles se tornam mais frios. E como a gente mora aqui no Ceará, que fica bem pertinho, mais próximo da linha do Equador, que recebem mais sol, são os países mais quentes. É tanto, gente, que aqui a gente não vê nem definidas as 4 estações. Mas se você for para o sul do Brasil, você consegue ver a primavera, verão, outono e inverno, tá certo? Aqui a gente não consegue ver, não. Mas lá a gente consegue ver bem detalhadamente as 4 estações. Por causa tanto do movimento da Terra, o movimento da Terra, como aqui o Sol é mais penetrante aqui, ó, no centro do mundo do que nas extremidades, tá certo? E essas temperaturas é medida por algo chamado, um instrumento chamado o quê, ó? Termômetro, né? Nesse termômetro é medido em
Celsius, tá certo? Quanto menor a temperatura, mais baixo vai aparecer aqui no grau. Olha aqui, aqui tem assim, né? Aqui tem o termômetro, né? Aí tem aquela linhazinha assim, né? Antigamente o termômetro não era assim? Era chamado termômetro de mercúrio. Mas o mercúrio, ele é um líquido que pode fazer mal a gente. Ele foi proibido de produzir, tá certo? Pelo menos aqui no Brasil, tá certo? Aí tem aqui, né? Vamos colocar 27. Cada tracinho desse, ó, 28, 29, 30, né? É medido o quê, ó? Essa bolinha aqui quer dizer que tá em graus Celsius, tá certo? Em graus Celsius, tá bom? É a medida desse grau que mede o quê? O tempo, a temperatura, se tá frio, se tá calor, tá certo? Existem vários outros instrumentos. Tem esse aqui de mercúrio e tem um que a gente que tem em casa, que é assim, né, ó. Aí aqui fica, ó, que é o digital, tá certo? E quando a gente está com febre, colocam na gente. Se a gente estiver com a temperatura acima de 37,5, quer dizer que a gente está febril para ter febre, tá certo? A nossa temperatura, ela tá aqui entre 36 e 37. Se a nossa temperatura estiver assim, a nossa temperatura do corpo está correta. Mas se ela estiver muito baixa, a gente pode entrar em hipotermia e pode ter pode até morrer, porque os órgãos ficam muito frios e param de funcionar, tá certo? Vocês podem pesquisar isso também, que acho que isso é mais aula de ciências, tá bom? Vou começar. O termômetro é um instrumento que mede a temperatura do corpo e do ambiente. No Brasil, usamos a escala Celsius, viu? Desenvolvida pelo sueco Andrew Celsius, tá certo? Vocês podem pesquisar também, viu? Vocês podem pesquisar por essas pessoas que já tinha falado. Vocês podem pesquisar por essas pessoas que inventam esses instrumentos, tá certo? Porque eles são pessoas altamente importantes. Pode falar, amor. Fale, pode falar. Aqui tá vendo aquelas coisas de temperatura? Aí tem. Aí tô mostrando que eu faço pra medir a minha temperatura. A tia não tá ouvindo, não tá conseguindo entender o que que tem a sua temperatura. Essa minha temperatura. A tia tá de boca, a tia não ouviu. O que que tem a sua temperatura? Hein? Gente, tá verificando a tua temperatura assim? O microfone. Oi, fale de novo. Tem aparelho que eu uso para medir a minha temperatura, tá mostrando. Ah, tá certo. Tá mostrando o aparelho. O microfone, eu não sei se é o meu microfone que tá ruim ou se é o seu. Mostra de novo. É, esse mesmo. Agora tem uns aparelhos. Muito bem. Abrem aí a câmera. Tem uns aparelhos, viu, que eles são mais modernos, né? Esse aparelho aí, o aparelho, pelo menos o aparelho que eu tenho aqui em casa, é aquele aparelho que a gente coloca ou na boca, né, que não é muito higiênico, então debaixo do braço, né? Quando ele passa 5 minutos, gente, quando vocês colocarem um termômetro em vocês, deixem passar os 5 minutos. Não tire, às vezes ele apita, não apita antes, mas deixe passar mais um pouquinho, tá certo? Viu? Deixem passar pelo menos 5 minutos, porque os 5 minutos tá aqui pronto, viu? Debaixo do braço. Vocês podem colocar até debaixo do braço para quando for. Depois da sala, a gente falar a temperatura de vocês. A gente pega o termômetro. A gente pega o termômetro. Pega o termômetro, viu? A gente pega o termômetro, coloca debaixo do braço. Se der entre 36 e 37, 36, 36,8, a nossa temperatura está normal. Se a partir de 37 para cima, a gente considera que a gente está febril, de 37, 37,5, 37,8. A nossa temperatura é considerada febre mesmo a partir de 38 graus, tá certo? E por quê, gente? Olha aqui, o nosso organismo ele é tão inteligente de uma forma. Vai já, se a tia só concluir, não, a tia perde a meada, tá certo? O nosso organismo ele é tão inteligente que quando tem uma pessoa, um bichinho dentro da gente que faz com que a gente
aumente a temperatura, o organismo tem uma bactéria, um vírus dentro da gente, né? O que é que o corpo faz para dizer para a gente, para mostrar para a gente que a gente não está bem? Ele aumenta a temperatura do corpo. Por que ele aumenta a temperatura do corpo? Porque geralmente esses vírus e essas bactérias, eles se proliferam, eles aumentam mais com a temperatura do corpo. Quando a gente está com a temperatura 36, é a temperatura ideal para esses vírus eles se tornarem múltiplos, eles se multiplicarem mais. E o que é que faz com que o organismo diga para a gente que tem um vírus dentro da gente para fazer, e tem que a gente combater esse vírus? Ele aumenta a temperatura da gente. Quando ele aumenta, ele está mostrando que tem um intruso dentro da gente, que a gente está com alguma infecção, tá certo? Fala, Belinha, pode falar. Fale, amor. Tia, eu ouvi falar, né, que se você for fazer balé, você não pode fazer balé com uma temperatura, com febre, tipo, porque diz que faz muito mal. Pronto, você não pode fazer, você não pode. Quando, a gente acha que gripe não é doença, e gripe é doença, e gripe pode até matar. Ela pode se evoluir e matar, infeccionar o corpo da gente todinho e matar. Quando a gente está com febre, a gente não pode realizar nenhuma tarefa. Vocês já perceberam que quando a gente está com febre, o organismo da gente, a gente fica mais mole, a gente fica com mais sonolência. Já perceberam que a gente quer só estar deitado? É o organismo da gente, que é um organismo inteligente. Deus fez o organismo da gente muito inteligente para quando a gente tá com febre, que tá gripado, o organismo fala assim: fica quieto que eu tenho que me restabelecer. Se você praticar alguma atividade, eu vou ter que combater esse vírus e eu vou ter que ter energia para você praticar essa atividade. E ele faz o quê? Ele manda você ficar deitado. O que ele faz? Ele aumenta a temperatura e faz com que você fique mole e fique com sono, viu? Gente, a gente volta daqui a pouquinho da próxima. Ô, tia. E vocês falam a temperatura de vocês. Quem tiver com termômetro pode ir colocando e anotando a temperatura de vocês. Tia. Sobre isso. Oi, pode falar, meu amor. Mas tem gente que nem tá com febre, fica deitado. Mas tem gente. Mas é normal, né? É normal. Mas às vezes a gripe dá e a febre não, né? Por quê? Porque ela não infecta, não. Você tá com gripe, mas por exemplo, eu tenho muita crise de sinusite e rinite, tá certo? Eu tenho várias crises. Se depois da próxima aula você anota, Belém, que você começa falando. Eu tenho muita rinite, vai já, eu tô falando. Eu tenho muita rinite e muita sinusite. É tanto que meus filhos têm, deu 36 graus, é tanto que meus filhos têm também, tá certo? Quando eu tô com crise de sinusite, eu tomo antialérgico, eu tomo um remédio antitérmico e me deito. Por quê? Porque eu fico tão mole, espirro tanto, que dá um mal-estar em mim, tá certo? Gente, já são 8h31, vocês anotem. Minha mãe também tem isso aí. Vocês anotem que vocês querem falar, já são 8h31, é hora do intervalo de vocês. Vocês anotem tudo, na próxima aula a gente conversa mais, tá certo? Anotem. Tchau, tia. Tchau, beijo, até daqui a pouco. Tchau, Tchau, tia. até daqui a pouco. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchurururu. Alguém pode me explicar como apresentar a tela do Minecraft? É só você apresentar, sair e entrar no Minecraft, só isso. Aí pergunta a gente tá vendo, somente. Só isso.